Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Hoje, 20 de agosto, celebramos São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval nasceu em 1090 em Fontaines, França, em uma família opulenta. Aos 22 anos, após ter estudado gramática e retórica, entrou para um mosteiro fundado por Roberto de Molesmes, em Citeaux. Alguns anos depois, fundou o mosteiro de Claraval, junto com 12 companheiros, entre os quais 4 irmãos, um tio e um primo. Pelo seu exemplo, muitos de seus parentes também escolheram a vida religiosa. Segundo o espírito de Bernardo, a vida monacal era constituída de trabalho, contemplação e oração, tendo como estrelas fixas Jesus e Maria. Para o abade cisterciense, Cristo era o centro de tudo. Para mim, nas discussões ou conversas, se não for pronunciado o nome de Jesus, nada tem sentido. Maria, escreve Bernardo, leva a Jesus. Nos perigos, nas angústias, nas incertezas, deve-se elevar o pensamento a Maria, invocar Maria. Que ela jamais saia dos nossos lábios, jamais se separe do nosso coração, para obtermos ajuda na oração. Jamais devemos esquecer seu exemplo de vida. Se a seguirmos, não nos perderemos. Se rezarmos a ela, não nos desesperaremos. Se pensarmos nela, não erraremos. No seu escrito De Diligendo Deo, Bernardo indica o caminho da humildade para atingir o amor de Deus. Exorta a amar o Senhor sem limites. Para o monge cisterciense, os degraus fundamentais do amor são 4. O amor de si para si. Primeiro, o homem ama-se a si mesmo. Depois, vendo que sozinho não pode viver, começa a buscar a Deus por meio da fé. 2. O amor de Deus para si. No segundo degrau, portanto, ame a Deus para si e não para ele. Porém, deve começar a frequentar a Deus e a honrá-lo, segundo as próprias necessidades. 3. O amor de Deus por Deus. A alma passa para o terceiro degrau, amando a Deus não por si mesmo, mas por ele. Neste degrau se detém longamente. Aliás, não sei se nessa vida seja possível chegar ao 4º degrau. 4. O amor de si por Deus. Aquele amor em que o homem ama a si mesmo somente por Deus. Assim sendo, terá quase que esquecido admiravelmente a si mesmo, quase deixa a si mesmo para tender totalmente a Deus, a ponto de ser um só espírito com ele. Entre os escritos do abade cisterciense, há também um famoso elogio da ordem monacal militar dos Templários, fundada em 1119 por alguns cavaleiros, sob a guia de Hugo de Pains, feudatário da região de Champagne e parente de Bernardo. No seu De Laude Novae Militae ad Militis Templi, descreve assim os cavaleiros do templo. São vestidos de modo simples e cobertos de pó, rosto queimado pelo sol e olhar orgulhoso e severo. Antes da batalha, armam-se interiormente com a força da fé. A sua única fé é a Deus. Bernardo, depois de Roberto, Alberico e Stefano, foi o pai da ordem cisterciense. A obediência e o bem da igreja muitas vezes o levaram a deixar a paz monástica para se dedicar às questões político-religiosas mais sérias de seu tempo.
Mestre de guia espiritual e educador das gerações de santos, ele deixa em seus sermões comentados sobre a Bíblia e a liturgia, um documento excepcional de teologia monástica, tendendo mais do que a ciência, a experiência do mistério. Ele inspirou um afeto devotado pela humanidade de Cristo e da Virgem Mãe. Bernardo morreu em 20 de agosto de 1153. Papa Alexandre III o proclamou santo em 1174. Pio XII dedicou-lhe uma encíclica intitulada Doctor Melliffus, que escorre mel, na qual recorda de modo particular estas palavras de Bernardo: Jesus é mel na boca, suave concerto aos ouvidos, júbilo ao coração. O doutor Melífluo, último dos padres, mas não certamente inferior aos primeiros, escreveu o pontífice. Se destacou por seus dotes de mente e de espírito, aos quais Deus acrescentou abundantes dons celestes. Mestre na ordem da oração e dotado da sabedoria do alto, ajudai-nos a viver a santidade e a nos unir a Deus por inteiro. Ensinai-nos o caminho da sabedoria e da verdade, assim como ensinaste aos cistercienses. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Bernardo de Claraval, rogai por nós.